deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu, de pronto, lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Amém? Eu separei esse texto hoje, irmão, para nós meditarmos em alguns minutos, em poucos minutos, porque hoje é Santa Ceia do Senhor. Então eu vou ser breve, mas eu não posso deixar de falar um pouco sobre essa passagem que nós acabamos de ler. O livro de Salmos, ele foi escrito não só por um autor, como alguns pensam, né? Que o Salmo foi escrito por quem? Por Davi. Não foi só por Davi. Teve vários autores. Davi, Salomão. Esse aqui, lá em cima está falando, Salmo de Asaf. Então foram vários os escritores dos Salmos, porque o autor principal quem é? O Espírito Santo de Deus. Porque esse aqui é o livro, como a Deusa falou na escola bíblica, é o único livro que quando você lê, o autor dele está onde? Do seu lado, para tirar suas dúvidas, para te explicar, para te esclarecer. E nós lemos aqui, amados, essa palavra, o Senhor lhe falando diretamente comigo e com você. Quando fala que Israel, a Israel espiritual somos nós, a igreja do Senhor. E em cada versículo você vê um ponto muito importante, um ponto chave, aonde Deus ele vem tratar conosco. No verso 8, nós vemos o Senhor chamando a nossa atenção. Quando você ouvir falar em exortar, é um chamamento de atenção. É Deus nos chamando. E aqui o Senhor fala: povo meu, eu quero te exortar. Eu chamo a tua atenção para mim. No verso 9, o Senhor ele fala que ele não aceita idolatria, irmãos. Idolatria não é somente você adorar imagem de escultura. Na verdade, o nosso Deus ele não divide a glória dele com outro, ou com ninguém, ou com nada. Deus ele é o primeiro na nossa vida, ou ele é lugar algum. Não pense eu e você que se nós não dermos o primeiro, Deus vai aceitar o segundo, porque ele não aceita segundo lugar. Se eu não der o primeiro para Deus, irmãos, então ele não ocupa lugar algum na minha e na sua vida. Isso é muito sério. Que nós possamos nos examinar nessa noite. Será que nós temos colocado algo no lugar de Deus na nossa vida? Será que o meu trabalho está acima de Deus? Será que os meus projetos pessoais estão acima de Deus? Como é que eu sei que eu estou idolatrando algo ou não? É quando você passa a maior parte do seu tempo focado naquilo ou naquela pessoa ou naquele objeto. Isso é idolatria e Deus ele não se agrada de tal atitude. Então o que nós devemos fazer? Deixar de sonhar? Deixar de planejar? Deixar de correr atrás? Não! Mas que Deus ele venha ser o primeiro na minha e na sua vida. Deus chamava a atenção aqui do povo de Israel. Não haja no meio de ti Deus alheio e nem te prostre ante Deus estranho. Não ocupe o lugar de Deus por qualquer outra coisa. Se tiver acontecendo, que hoje nós venhamos inverter essa situação, irmãos. E começar a colocar Deus em primeiro na nossa vida. Que não seja o dinheiro primeiro. Que não seja o nosso esposo. Tem pessoas que idolatram seu cônjuge. Deus ele não se agrada disso. O filho é segundo. Deus é o primeiro. O nosso Deus tem que ser o nosso amor maior.
O nosso carro é segundo, moto é segundo. Deus, ele tem que ser o primeiro, diga, o primeiro. O primeiro. Para a gente não esquecer, para massificar nessa noite o ensinamento. Se tem algo ocupando a maior parte do teu tempo, isso tem sido o teu tesouro. E aonde está o teu coração, está o teu tesouro e vice-versa. O nosso tesouro tem que ser quem, irmãos? Jesus é o nosso tesouro. Porque se eu colocar esse homem aqui em primeiro lugar na minha vida, se um dia ele morrer, o que vai acontecer comigo? Eu vou querer morrer junto com ele, porque ele é o meu Deus, ele é o primeiro na minha vida. E serve a mesma coisa para ele. Se ele me colocar em primeiro, se um dia eu partir, ele vai morrer junto. Ele vai entrar em depressão. Então você entende que tudo que está na Bíblia, irmão, é para o nosso bem? Tudo é para o meu e para o seu bem. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é o primeiro. Não coloque nada acima de Deus na sua vida. Se você quer ser abençoado. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Deus, ele quer que nós lembremos e reconheçamos de onde ele nos tirou. Verso 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Será que Israel não lembrava que eles tinham saído do Egito, irmão? Lembrava. Só que as nossas atitudes, às vezes, parece que a gente esqueceu. A gente não esquece, não. Nós temos uma memória boa. E quando Deus, ele fala que ele está nos lembrando, na verdade, ele está nos chamando a atenção, dando um puxão de orelha. Porque nós, com as nossas atitudes, parece que a gente esqueceu o que Deus fez na nossa vida. Você pode lembrar de onde Deus te tirou agora? Nesses segundos agora que nós estamos conversando aqui? Comece a lembrar de onde Deus te trouxe. Onde você estava, onde Deus te tirou. Como o Joel falou ontem. Ele é o milagre, Deus curou ele. O que Deus fez na tua vida? De onde Deus te tirou? Ou será que Deus não fez nada por mim e por ti? Claro que fez. Cada um aqui tem uma história. Cada um aqui tem um trajeto. Cada um aqui teve um fundo de poço onde Deus foi lá e tirou e arrancou você de lá. Do fundo do poço, te colocou entre os príncipes. E aonde é esse lugar? É aqui, irmão. Aqui só tem príncipe. Na presença de Deus, príncipe e princesa. Então nunca esqueça de onde o Senhor te tirou. O povo de Israel, ele era esquecido. Começava a murmurar, lá era tão bom, a gente queria voltar para o Egito, porque aqui não tem comida, não tem água, não tem isso, não tem aquilo. Eles não conseguiam entender que aquele lugar era melhor do que onde eles estavam. Então nunca olhe para trás, olhe para frente e nunca esqueça de onde o Senhor te tirou. A tristeza de Deus, quando não ouvimos, está no verso 11. Mas o meu povo não quis escutar a minha voz, e Israel não me atendeu. O Senhor, ele fala sempre conosco. Quando nós, irmãos, estamos perante um abismo, preste a cair ou a cometer algum erro, nunca você vai dizer assim: Deus não me avisou. Não existe isso. Ninguém é pego de surpresa não, irmão, no pecado. O pecado, ele é maquinado, ele é planejado, ele é articulado e depois ele é concretizado. E nem venha me dizer que não é, porque é. A Bíblia diz isso. E o Senhor, ele avisa, ele adverte. Tanto antes de cometer o erro, quando nós estamos no erro. O Senhor, ele chama a atenção, ele usa alguém. Você vem no culto, através da pregação, de um louvor, Deus, ele fala comigo e contigo. E ele fala: olha, não é assim, está errado, te conserta, te ajeita. E muitas vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus. Fazemos vista grossa. Entra no ouvido e sai pelo outro. E a gente não muda as nossas atitudes. E Deus avisa 1, 2, 3 vezes. Conserta o teu altar. Te levanta na tua casa. Tu é coluna. Toma posição. Eu quero te usar. Eu tenho um ministério na tua vida. Me busca mais. E quantas vezes a gente ouve isso e finge que não acontece nada. Às vezes no culto a gente chora quando ouve. E depois que sai não toma uma atitude, não toma uma posição, não muda de vida. É isso que Deus está falando aqui. O meu povo não quis me escutar. Hoje não é diferente.
Muitos não querem ouvir a voz de Deus. Ouvir no sentido de obedecer. Não é o que você está ouvindo aqui. É ouvir aqui e praticar lá fora. E dizer: é verdade, Senhor. Eu preciso mudar. Eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso remover isso da minha vida. Eu preciso parar de pecar. Eu preciso ser uma pessoa diferente. É isso que Deus quer de nós, irmãos. É isso que Deus quer de mim e de você. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 13 e 14: se ouvirmos o Senhor e obedecermos, Ele sempre derrotará os nossos inimigos. Isso é promessa de Deus, irmãos. E é a parte que todo mundo quer. É a parte da bênção. Quem que não quer bênção? Todo mundo quer, irmão. Quer bênção, quer vitória, quer prosperidade. Mas não quer fazer a primeira parte, que é obedecer. E o Senhor, Ele fala no verso 13 e 14: ah, se o meu povo me escutasse, se já andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Eu de pronto. O que é de pronto? De imediato. O Senhor está pronto para te defender contra os teus adversários. Pastor, e por que aconteceu isso e aquilo? Deus não me defendeu dos meus adversários. Porque você não está obedecendo a palavra de Deus. Eu estou falando desse contexto. Deixa Jó lá em Jó. Não estou falando aqui de provação. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Eu estou falando aqui quando nós não estamos obedecendo os comandos de Deus. Estou falando nesse contexto. Claro que muitas pessoas estão sofrendo por provação. Outra mensagem, a de hoje é essa. Muitas das vezes nós somos derrotados nas nossas pelejas porque não queremos obedecer a voz de Deus. E Deus, Ele fala conosco. Você pode dizer: ah, pastor, mas eu não tenho um bom entendimento. Deus, Ele sabe como falar contigo e comigo, irmãos. Ele sabe falar a minha língua e a tua língua. Não tem desculpa para isso. O Senhor, Ele fala. Se você não entende a voz de um intelectual, Deus usa uma pessoa ignorante. Se você não entende o ignorante, Deus, Ele usa teu filho na tua casa. Ele usa uma linguagem que você entenda. Não tem desculpa para desobedecer, não há desculpa. O Senhor, Ele te fala, te conserta, te ajeita. Não é assim que eu te quero. Começa a melhorar, começa a te aplumar, começa a te alinhar. E nós deixamos sempre para depois. Amanhã, depois, mais tarde. Aí o inimigo, ele vem, porque ele não espera. O diabo, ele está, o nosso adversário está onde, irmãos? Em nosso derredor, diz a palavra. Buscando a quem possa tragar. Quanto tempo por dia? O dia todo, 24 horas por dia. Somos derrotados, aí vemos depois chorar na presença de Deus. Por que, Senhor? Por que, Senhor, aconteceu isso? Deus está te respondendo hoje. Por quê? Porque você precisa se alinhar na palavra de Deus. Eu e você precisamos andar de acordo com o que Deus pede para nós. Eu e você precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Deixa o depois para depois. Deixa as outras coisas para depois. Em segundo. Ah, pastora, mas eu amo a minha mãe. Ame, mas ela é segunda. Ela não pode ser o primeiro. Porque o primeiro é quem, irmãos? É Deus. Ou Ele ocupa o primeiro, ou Ele não ocupa lugar nenhum. Ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. Amém? Estamos entendendo? Eu estou entendendo, Senhor. Eu estou entendendo, Pai, a Tua palavra nessa noite, Pai. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Se obedecermos a Deus, nós damos a Ele a prioridade. Nós comeremos o melhor dessa terra. Diz o verso 16. Para nós fecharmos, já estou terminando. Diz o Senhor, o sustentaria com um trigo mais fino e o saciaria
com o mel que escorre da rocha. É uma palavra que, transformando para você e eu entendermos, você comeria ou comerá o melhor dessa terra, irmãos. Se obedecer ao Senhor, se limpar, não pecar, evitar o pecado, se santificar, obedecer à voz de Deus, é promessa de Deus para mim e para você. Quando Ele fala de comer o trigo mais fino e o mel que escorre da rocha, Ele está dizendo que você vai comer o melhor dessa terra. Os teus negócios vão ser bem-sucedidos. Amém? Aonde você colocar a mão, será abençoado. Você jamais será um derrotado. Você já será e é mais que vencedor. Amém, irmãos? Não é tão simples, irmão, a palavra de Deus. Tem algo difícil da gente entender, irmãos, a vontade de Deus para a nossa vida. O Senhor, Ele fala claramente conosco nessa noite. Tu queres ser abençoado? Tu queres ser próspero? Tu quer ter tua oração respondida? Obedece. Te alinha. Prioriza o reino de Deus. Como diz em Mateus, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Você não precisa nem falar. Deus, Ele sabe o que você quer, o que você precisa. Ele tem prazer em te abençoar. Ele está pronto, como diz aqui, de pronto. Eu te livrarei dos teus inimigos. De pronto, eu te abençoarei. De pronto, eu responderei a tua oração. Como Ele fez com Daniel. Daniel, desde o primeiro dia que tu te propôs a orar, o Senhor me enviou com resposta. Por quê, irmão? Porque Daniel era qualquer um? Não, Daniel era um jovem íntegro, que não vivia em pecado, que vivia para Deus. Eu vejo pessoas agitadas, irmãos, querendo empreender, querendo vencer na vida. Que maravilhoso. Querendo conquistar. Aqui dentro tem alguém que quer conquistar? Quer empreender, quer vencer? Quer que o seu negócio prospere? Então ouça a voz de Deus nessa noite e seja abençoado. Tem gente que acha que vai prosperar na força do seu braço. Pode até prosperar por algum tempo, mas lá na frente, irmão, a queda é certa. Porque nós entendemos hoje e sempre que a nossa vitória vem de quem? Vem de Deus. Vem do Senhor. É dele que vem a nossa vitória. E é uma vitória que ela permanece, não é passageira. Você está no lugar certo. Coloca os teus projetos na mão de Deus. Coloca os teus propósitos na mão do Senhor. Obedeça a voz de Deus. Se limpe através da palavra do Senhor. Olhe para dentro de você mesmo nessa noite. E veja se há em você algum caminho que não agrada a Deus. Se arrependa. Como dizia João Batista, a pregação dele era só essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Por que ele pregava tanto isso, irmãos? Porque é verdade. Nós pecamos e muitas vezes não nos arrependemos dos nossos erros. É assim mesmo, é normal. Todo mundo faz isso. Deus, Ele é bonzinho. Ele já me perdoou. Ele perdoa, mas você precisa se arrepender dos teus erros. Eu preciso me arrepender dos meus erros. Eu preciso chorar pelos meus erros, para que eu venha alcançar a misericórdia de Deus e abandonar o erro. Amém, queridos? Que essa palavra nessa noite, ela possa estar no meu e no teu coração. O Senhor, Ele falou comigo e contigo. Queira nós gostemos ou não. Queira você estava esperando essa palavra ou não. Foi isso que Deus tinha para nós nessa noite. Obediência, santificação,
para poder comer o melhor dessa terra, para poder ver as promessas de Deus, precisamos viver em obediência. Amém, queridos? Eu quero agradecer a oportunidade, em o nome de Jesus.